Bem-vindos, meus caros ouvintes. Eu sou a Ana Nogueira, uma das curadoras do canal Locran, e a mente por trás de Paradise. Paradise é um mundo onde riqueza e decadência dançam lado a lado. Onde cada escolha, cada silêncio, carrega o peso de consequências capazes de destruir famílias ou erguê-las das cinzas. Um lugar povoado por armas, negócios sombrios e alianças perigosas, onde apenas os fortes e os astutos sobrevivem. De um lado, uma jovem herdeira, última sobrevivente de uma família poderosa, marcada pelo passado e movida por uma sede de vingança. Do outro, um homem que não é o herói que todos esperam, cujos métodos são tão implacáveis quanto misteriosos. Ela deseja que o mundo conheça seu nome, mesmo que para isso precise sacrificar tudo o que é. Ele seguirá cada comando seu, trazendo o inferno à terra. Neste jogo de máscaras e traições, cada decisão é uma linha tênue entre a vida e a morte. Cada passo aproxima da justiça, ou da destruição total. Escutem atentamente, porque esta é uma história de vingança e destruição. Esta é a história de quem sobreviveu para se tornar alguém que ninguém jamais ousará esquecer. Então, acomodem-se, respirem fundo, e deixem que eu conduza seus ouvidos por esses corredores sombrios e ensanguentados. Bem-vindos à história de Paradise. Capítulo 3, A Espera. 16 de novembro de 2025. A voz metálica do alto-falante anunciou a chegada a Verfel com a precisão cortante de um veredito. O nome ecoou no ar frio como uma lembrança que se recusava a morrer, e, por um instante, Cibel achou que a própria estação suspirava o som, cansada de repetir aquela palavra. Do lado de fora, a chuva começava a cair, fina e persistente, cobrindo o mundo com uma película de vidro. A Verfel era conhecida por isso, por suas chuvas intermináveis, por seu céu sempre coberto, por nunca se decidir entre o dia e a noite. O trem desacelerou até parar diante da velha plataforma, e o vapor escapou pelas laterais como se a máquina exalasse a alma depois de uma longa jornada. Cibel levantou-se devagar, apoiando-se na bengala de madeira escura. O som do bastão tocando o piso de ferro ecoou como um batimento. Cada passo era uma lembrança física do que lhe havia sido tomado, uma ferida que nunca se fechava completamente, apenas mudava de tom com o tempo. Não havia pressa em seus gestos. Tudo nela era contido, preciso, como se o próprio ar em volta obedecesse à sua cadência. A plataforma estava quase vazia, povoada apenas por sombras em movimento. Um casal que se abraçava em silêncio, um homem de chapéu fumando junto à coluna, uma mulher recolhendo o casaco do filho. As luzes amareladas dos postes tremiam sob a chuva, refletindo nas poças e tingindo o haz de um dourado cansado. O ferro das colunas estava coberto por manchas de ferrugem, e os letreiros pendiam, curvados, como se também tivessem esquecido o orgulho de outrora. Era uma estação que parecia existir mais por teimosia do que por utilidade, como uma velha memória que o tempo esqueceu de apagar. Cibel parou por um momento, respirando o ar úmido. O cheiro era o mesmo de sua infância: terra molhada, ferro, fumaça e lavanda, o perfume que sua mãe costumava usar. O coração apertou, mas o rosto permaneceu impassível. O tempo tinha transformado o que um dia foi um lar em ruína, e o que um dia foi amor em ferida. Ela puxou o capuz do casaco para cobrir o rosto. O tecido pesado e escuro, um tom de preto que parecia absorver a luz, moldava seus ombros finos com uma elegância fria. O colarinho alto delineava o queixo e realçava o brilho ambarino dos olhos, tão belos quanto distantes, como se olhassem não para o presente, mas para um lugar que já não existia. Caminhou até a saída, e o som ritmado da bengala batendo contra o piso molhado parecia um relógio marcando o tempo de outra vida. Do lado de fora, a Verfel esperava. A cidade parecia ter parado em alguma curva do século passado, incapaz de escolher uma época para pertencer. As ruas eram uma colagem de tempos, casarões vitorianos ladeados por fachadas de vidro espelhado, cafés com letreiros de neon entre livrarias centenárias, postes de gás ao lado de semáforos digitais. O antigo e o moderno conviviam ali como dois inimigos que aprenderam a respirar o mesmo ar. A chuva caía sobre telhados de ardósia e sobre carros reluzentes com a mesma indiferença. Cibel observou tudo com o olhar silencioso de quem assiste ao próprio retrato desbotar. A Verfel era onde nasceu, cresceu, e onde tudo se perdeu: a infância, a inocência, a família. O nome Veiralta ainda era conhecido, mas agora o murmuravam com um tipo de piedade que feria mais do que o desprezo. As pessoas se lembravam do incêndio, das mortes, das manchetes. Ela sabia. A cidade podia mudar os rostos, mas não os sussurros. Um motorista esperava junto ao meio-fio, protegido por um guarda-chuva preto. O carro estacionado atrás dele era um Rolls-Royce Bolt Tail,
novo, impecável, o preto reluzindo sob a chuva como um espelho líquido. Quando a viu, o motorista endireitou a postura e fez uma reverência discreta. Senhorita Veiraut. A voz dele era baixa, respeitosa. Ela apenas inclinou a cabeça em resposta, sem um sorriso. Havia algo em sua presença que impedia qualquer gesto de informalidade. Ele abriu a porta, e Cybele entrou. O som do fechamento abafou o murmúrio do mundo lá fora. O interior do carro era morno e perfumado. O couro escuro, o brilho polido da madeira, o cheiro de chocolate belga e morango, detalhes cuidadosamente escolhidos. O motorista, sem dúvida, recebeu instruções para tornar o ambiente familiar e confortável. Mas conforto era uma palavra que já não significava nada. Cybele manteve os olhos na janela enquanto o carro se afastava da estação. A cidade passava como uma fita antiga sendo rebobinada. As luzes refletiam no vidro, distorcidas pela chuva, fragmentos dourados e azuis se dissolvendo no nada. De vez em quando, ela via um rosto nas ruas, uma silhueta sob um guarda-chuva, uma vitrine ainda acesa. Cada detalhe era um eco do que foi. A Verfel não havia mudado tanto quanto ela imaginava. Apenas ela mudou demais. O carro seguiu em silêncio pelas avenidas, e a cada quilômetro o mundo urbano se diluía em campo. As ruas estreitavam, as casas rareavam, e logo restava apenas a estrada serpenteando entre colinas cobertas por árvores altas. O som dos pneus sobre o asfalto molhado era hipnótico. A névoa começava a se espessar, subindo do chão em ondas brancas, e os faróis a cortavam com dificuldade. Por um instante, Cybele fechou os olhos. O movimento suave do carro lembrava o balanço de um berço, e o som da chuva era um velho cântico que conhecia bem. As lembranças vinham sem ordem, o cheiro de pão quente vindo da cozinha da mansão, as risadas dos irmãos no jardim, a voz do pai chamando do escritório, o tilintar do colar da mãe. Pequenas fagulhas de um passado que, por um momento, pareciam vivos demais para serem apenas lembranças. Ela respirou fundo e abriu os olhos, expulsando as imagens. Do lado de fora, a estrada da colina se abria. O portão dos Veiraut surgia à frente, alto e pesado, o ferro coberto de era e umidade. O brasão ainda estava lá, 2 pardais entrelaçados em torno de uma espada. A ferrugem tinha devorado parte das gravuras, mas o símbolo permanecia, teimoso, como uma cicatriz. O motorista diminuiu a velocidade e parou diante do portão. Apertou um botão, e os portões começaram a se abrir com um rangido que cortou o silêncio. O som ecoou pelo vale como um gemido. A mansão apareceu aos poucos, emergindo da névoa. Mesmo reconstruída, ela ainda carregava o peso do passado. Suas torres góticas e janelas estreitas se elevavam sob o céu escuro, e a pedra nova, apesar de limpa, parecia consciente do que a antiga abrigou. A chuva escorria pelas gárgulas, caindo em filetes que cintilavam sob a luz dos faróis. As janelas estavam quase todas apagadas, exceto por algumas luzes difusas, abajures acesos, como olhos discretos observando de dentro. Cybele sentiu o estômago apertar. O corpo reagia antes da mente. Por um segundo, ela viu o reflexo das chamas nas janelas, ouviu o estalo da madeira queimando, o grito distante de alguém chamando seu nome. Mas quando piscou, tudo estava intacto. O fogo era apenas uma memória, e memórias não queimam de verdade, apenas deixam cinzas no peito. O carro percorreu o caminho ladeado de pinheiros até parar diante da escadaria principal. O motorista desligou o motor e saiu, abrindo o guarda-chuva. A chuva agora era um murmúrio leve, quase um sussurro. Ele abriu a porta para Cybele, mas ela não se moveu. De dentro do carro, ela observava a mansão. O jardim estava impecável, cortado, simétrico, as flores replantadas. Cada pedra da fachada havia sido restaurada, cada janela substituída. Era perfeita. E, ainda assim, não era mais a casa dela. Era uma réplica sem alma, um retrato pintado sobre o sangue. O motorista esperava ao lado, imóvel, como uma estátua. A água escorria pelo guarda-chuva, formando pequenas cascatas na borda. Cybele o viu pelo canto do olho, mas não o chamou. A mão dela repousava sobre a bengala, imóvel. O silêncio dentro do carro era absoluto. Nem o relógio no painel fazia som. Ela passou os dedos pelo vidro embaçado, traçando uma linha invisível. Lá fora, o brasão dos Veiraut brilhava com a luz dos faróis, e ela pensou em quantos séculos aquele símbolo havia sobrevivido, e a quantas tragédias. Por um instante, pensou se deveria voltar atrás. Era um pensamento fugaz, quase instintivo. Mas desapareceu tão rápido quanto veio.
Ela não era mais a menina que fugia da dor. Era a mulher que voltava para enfrentá-la. As memórias de sangue e fumaça ainda rondavam, mas agora eram combustível, não ferida. O ódio e o luto se tornaram uma só coisa, uma chama fria, constante. Ela não voltou para chorar pelos mortos, mas para terminar o que eles começaram. Do lado de fora, o motorista deu um discreto passo à frente, talvez achando que ela dormia. Senhorita Veiraut? Perguntou, a voz baixa, respeitosa. Ela não respondeu. Continuou olhando para a casa, com os olhos fixos nas janelas. Cada uma delas parecia esconder um fantasma. A chuva intensificou um pouco, batendo contra o vidro como dedos impacientes. Cibele inspirou fundo, os lábios tremendo por um instante antes de se firmarem novamente. O reflexo dela no vidro parecia o de uma estranha, a mesma cor de olhos, o mesmo rosto, mas sem o brilho que um dia existiu. Apenas o vazio calmo de quem já atravessou o inferno e aprendeu a chamar isso de lar. Ela ergueu a mão e fechou o punho com força sobre a moeda imaginária. Por um breve momento pensou sentir o frio do metal contra a pele, o mesmo frio de quando a mãe a entregou. Um lembrete. Uma dívida. E então ficou ali, imóvel. O tempo pareceu se estender como um fio prestes a romper. O motorista ainda esperava, imóvel sob a chuva. E dentro do carro, Cibele respirava fundo, lenta, deliberadamente, como quem reúne forças para algo que sabe que vai doer. A casa a observava de volta, silenciosa. E naquele instante, tudo parou. O mundo, a chuva, o tempo. Somente ela e o portão aberto. Somente ela e o passado esperando que enfim, ela saísse. Mas Cibele permaneceu sentada, olhando para a frente. Respirando. Esperando o coração se acostumar ao peso do que viria a seguir. A chuva caía fina, constante, desenhando pequenos rios sobre o vidro da janela do carro. Lá fora, a mansão Veiraut se erguia como um espectro do passado, silenciosa, imensa, e coberta por uma névoa que fazia parecer que o mundo inteiro havia se calado em respeito à sua ruína. As janelas escuras refletiam o brilho frio dos relâmpagos distantes, e cada trovão parecia pulsar dentro do peito de Cibele, como se o próprio céu lembrasse o que aquela casa significava. Ela permaneceu ali, imóvel, dentro do carro, o motor desligado, o ar parado. Por um instante, observou o reflexo da mansão distorcido na poça d'água à frente, e nele, o seu próprio rosto, pálido, distante, o olhar vazio. Por um segundo, não soube qual imagem era mais verdadeira, a da casa ou a dela. O motorista ainda segurava o guarda-chuva, esperando o momento em que ela finalmente decidiria sair. Ele sabia que não devia falar, nem olhar por muito tempo. Havia na atmosfera algo sagrado e triste, o reencontro entre uma alma ferida e as ruínas de seu lar. Cibele inspirou fundo, o som de sua respiração abafado pelo tecido do casaco. Por dentro, o coração batia com a lentidão de um relógio quebrado. Quando, enfim, pousou a mão sobre a maçaneta, o som metálico do trinco pareceu um estalo dentro da própria mente. Ela empurrou a porta, sentiu o cheiro úmido da terra e da madeira misturado à chuva. Recusou o guarda-chuva que lhe foi oferecido com um simples movimento de cabeça, deixando as gotas escorrerem pelo cabelo e pela pele, como se o mundo lavasse algo que não podia ser limpo. O caminho até a entrada parecia maior do que antes. Cada passo na calçada de pedras molhadas ecoava um pouco alto demais, e o som de sua bengala, o toque seco e ritmado, tornava-se uma música de solidão. Quando ergueu o olhar, viu as grandes portas duplas se abrirem com um baque grave, e ali estava Arthur, o mordomo da casa, de pé sob a moldura dourada da entrada, como se fosse o guardião de tudo que restou. A luz amarelada do hall iluminava seu rosto marcado pelo tempo, as rugas finas que desenhavam uma expressão de ternura e severidade. Seus cabelos eram completamente brancos, penteados com a precisão de um ritual. O terno escuro, impecável, parecia absorver a luz, e nas luvas brancas havia um cuidado que beirava a devoção. Senhorita Cibele, disse ele, com a voz grave e gentil, a mesma voz que ecoava nas memórias da infância dela. Cibele parou ao pé dos degraus, o olhar fixo nele, como se o tempo tivesse parado. Arthur, murmurou, o nome saindo de seus lábios com a mesma dor e nostalgia de um sonho. Ele sorriu, e o gesto foi como o abrir de uma janela num quarto fechado há anos. Inclinou-se levemente, em uma reverência discreta, porém cheia de emoção contida. Bem-vinda de volta, minha senhora. Aquelas palavras, simples, atingiram Cibele como uma lembrança adormecida. Minha senhora. Nenhum título havia soado tão distante e ao mesmo tempo tão familiar. Ela subiu os degraus devagar,
sentindo a dor pulsar em sua perna a cada passo, mas recusando-se a mostrar fraqueza. A cada movimento, o som da bengala se misturava à chuva, marcando o ritmo do retorno, o retorno àquilo que um dia foi vida e agora era apenas memória. Ao cruzar as portas, o cheiro da mansão a envolveu. Era o mesmo e, ao mesmo tempo, completamente diferente. Tentaram recriar o aroma de sempre, madeira polida, flores secas, o perfume discreto de lavanda que sua mãe amava, mas havia algo ausente. O ar tinha cheiro de reforma, de tinta recente, de algo que tentava parecer intacto, mas carregava o peso da perda. O saguão parecia menor, e ainda assim mais vasto do que o que ela lembrava. O chão de mármore refletia o lustre aceso, e nas paredes, o vazio gritava, os retratos de sua família não estavam mais lá. Arthur a observava, silencioso, mantendo uma distância respeitosa. A mansão foi reformada e mantida em ordem, como o Sr. Edmund pediu. Sua voz era baixa, cheia de cuidado. Mas é bom vê-la aqui novamente. Bom é uma palavra que não cabe mais neste lugar. Arthur, disse Cibele, sem emoção, os olhos percorrendo o espaço onde antes havia riso, conversa, música. Agora, só o eco da chuva e o som da bengala quebrando o silêncio. Isso aqui é apenas o que restou. Enquanto falava, um pequeno grupo de empregados apareceu discretamente à distância, alinhados no corredor lateral. O primeiro rosto familiar foi o de Marta, a velha cozinheira da casa, uma mulher de corpo arredondado e rosto bondoso, coberto por sardas e pela ternura de quem viu gerações crescerem. O avental branco estava impecável, mas as mãos tremiam levemente. Ao lado dela, o marido, Henry, um homem de cabelo ralo e sorriso tímido, responsável pela manutenção e pelos jardins, com o mesmo ar de curiosidade e nervosismo. Atrás deles, duas figuras novas, Helena, uma mulher alta e de postura firme, os cabelos presos num coque perfeito, o olhar de quem já viu o pior e não se assusta facilmente, era chefe de segurança. E Nora, uma jovem de cabelos curtos e escuros, com manchas de graxa nos dedos, a mecânica dos veículos da propriedade, que observava Cibele com uma mistura de respeito e admiração silenciosa. Cibele deixou o olhar passar por cada um deles. Reconheceu Marta e Henry, e isso bastou para que uma pequena faísca de calor surgisse no peito. Os outros eram estranhos, mas ela podia sentir a lealdade no modo como se mantinham imóveis, esperando uma reação. Arthur avançou um passo, discreto, como quem conduz uma cerimônia. Eles estão sob meu comando desde a reconstrução, senhorita. São bons, discretos e leais. Ela apenas assentiu, sem dizer nada. O silêncio entre eles parecia quase respeitoso, quase uma reza. O som de sua bengala voltou a preencher o ambiente enquanto ela caminhava pelo saguão. Os olhos de Cibele, porém, foram atraídos para o alto da escadaria principal. E lá, no topo dos degraus de mármore, viu o quadro. Por um instante, o ar lhe escapou. Era o retrato da família Veiraut, seu pai, sua mãe, seu irmão mais velho e sua esposa, os gêmeos mais novos, e ela, ainda menina, sorrindo no centro. O quadro ocupava toda a parede central, emoldurado em ouro escurecido, e as bordas ainda mostravam marcas do fogo. A pintura havia sido restaurada, mas a lembrança do incêndio vivia ali, impressa nas rachaduras invisíveis da tela. Cibele subiu os degraus lentamente, o som da bengala marcando o ritmo do luto. A cada passo, sentia a dor pulsar na perna e na alma. Quando chegou ao meio da escada, parou diante do retrato. O silêncio era absoluto. Até a chuva lá fora pareceu cessar por um momento. Arthur ficou alguns passos atrás, respeitando o espaço entre a dor e o consolo. Foi o único item que sobreviveu ao incêndio, disse ele, em voz baixa, quase um sussurro. Eles ficariam orgulhosos de ver que a senhorita voltou bem. Ela manteve os olhos fixos no quadro. Levantou a mão, hesitante, e passou os dedos a poucos centímetros da tela, sem tocar. Era como se o simples contato pudesse quebrar o encanto, ou talvez, o que restava dela mesma. Orgulho não é o que resta, Arthur. A voz saiu rouca, cansada. O que resta é o vazio. Arthur respirou fundo, e baixou os olhos, impotente. A vingança não vai trazê-los de volta, minha senhora. Ela se virou, lentamente, e o encarou. O olhar dela estava frio, mas vivo, um fogo contido, uma fúria disciplinada. Eu não quero trazê-los de volta. Quero que eles sintam o mesmo medo, o mesmo desespero, o mesmo frio que minha família sentiu quando foi massacrada. Arthur não respondeu. O que poderia dizer a uma mulher que já havia morrido uma vez e voltará apenas para acender o inferno?
Cibele respirou fundo, e os olhos voltaram ao quadro. Eles acham que vou aparecer em silêncio, dar um tiro, desaparecer na noite. Uma risada curta escapou de seus lábios, sem humor. Mas não. Eu quero guerra. Quero que cada um deles perca tudo. Quero que o nome deles seja esquecido, as casas queimadas, as contas esvaziadas, as famílias dilaceradas. Quero que implorem por uma morte que não virá rápido. Um relâmpago iluminou o salão, lançando sombras que dançaram nas paredes e nos rostos pintados no retrato. Por um instante, a luz pareceu prender Cibele e o quadro no mesmo reflexo, como se ela fosse agora parte daquela pintura que o fogo não conseguiu destruir. Arthur deu um passo à frente. E o que será de você, senhorita, quando tudo isso acabar? Perguntou com voz suave, mas firme. Ela voltou a olhar para ele, e havia algo ali que o fez estremecer. Determinação e loucura se confundiam no brilho de seus olhos. Eu só preciso sobreviver, meu querido Arthur. Disse com calma, como quem afirma uma sentença. Sobreviver? Ele repetiu, a palavra soando como uma dúvida e uma prece. Cibele levou a mão à cicatriz fina, na lateral da cabeça, o ponto onde o projétil havia entrado, e o gesto foi tão natural quanto assustador. Sim. Sobreviver, até ele chegar. O vento soprou pelas frestas das janelas, e as cortinas se moveram como fantasmas despertos. A chama das velas tremeu. Por um breve segundo, Arthur jurou ver, no reflexo do vidro, os olhos da mãe de Cibele, orgulhosos, tristes, observando a filha que retornava não como herdeira, mas como vingadora. Cibele ficou parada diante do quadro por um longo tempo, o rosto erguido, o corpo firme apesar da dor. O silêncio ao redor parecia se dobrar em torno dela, pesado e reverente. No fundo de seu peito, algo começou a se mover, lento, ardente, inevitável. Um fogo, um inferno que o tempo e o medo não haviam conseguido apagar. Do lado de fora, a chuva engrossou, batendo contra os vitrais como dedos impacientes. E ali, no coração da mansão Veiraut, entre retratos queimados e ecos do passado, uma promessa silenciosa foi feita. A guerra começou, ainda que ninguém soubesse disso. A manhã ergueu-se lenta sobre a Verfel, filtrando-se pelas janelas amplas do escritório como um ouro cansado, pálido, incapaz de aquecer o chão de mármore. Lá fora, o vento vinha do mar, frio e salgado, espalhando a neblina pelas falésias. Dentro, o ar era imóvel. O relógio antigo na parede marcava o tempo com a paciência cruel de quem observa alguém se esgotar. O som do teclado quebrava o silêncio, acompanhado pelo leve arranhar de sua caneta contra o papel. Cibele estava sentada atrás da mesa, a mesma de seu pai, o mesmo tampo de madeira escura, as mesmas marcas de tinta, os mesmos riscos onde ele rabiscava cálculos impossíveis nas madrugadas. Ela observava a tela do computador com os olhos fixos, o cursor piscando sobre colunas de números em vermelho. As planilhas se espalhavam diante dela como feridas abertas. Débitos, impostos, juros acumulados, prazos vencidos. O Império Veiraut, que antes movimentava milhões em investimentos e comércio, agora sangrava em silêncio. O rosto de Cibele era pálido, mas não fraco. A pele quase translúcida denunciava noites mal dormidas, olheiras profundas e uma serenidade estudada, a calma de quem está sempre no limite, mas nunca deixa que os outros percebam. Seus cabelos negros estavam presos de modo prático, com alguns fios soltos que caíam sobre o rosto. Os olhos, de um mel frio e cortante, percorriam as telas e anotações com precisão. Ela anotava números em um caderno de couro, traçando linhas e fórmulas como se pudesse, com lógica, devolver ordem ao caos. Ela não tinha pressa. Cibele nunca tinha pressa. Mesmo diante da falência, dos credores, das cartas de cobrança, ela se movia como um jogador experiente diante de um tabuleiro desfeito. Calculava, testava possibilidades, e quando o medo ameaçava tomar forma, ela o engolia com um gole de café frio e voltava a trabalhar. O corpo era sua ruína, frágil, doente, cheio de dores, mas a mente era uma lâmina. Ela passou a mão pelo rosto, respirando fundo. O fundo de emergência deixado pelos pais ainda existia, mas estava longe de ser o suficiente. Ela recebia uma quantia mensal da empresa principal, como acionista, mas os pagamentos haviam sido reduzidos a meses, e agora mal cobriam os custos de manutenção da casa. Fundo de emergência. Cibele riu baixo, sem humor. Seus pais haviam preparado tudo para o caso de uma tragédia, mas ninguém imaginava que a tragédia viria toda de uma vez. Fechou os olhos por um instante, até que ouviu o som leve de passos do lado de fora, e logo depois,
uma batida discreta na porta interrompeu o silêncio. Entre, disse ela, sem levantar o olhar. Arthur entrou com o mesmo ar discreto de sempre, terno escuro, postura impecável. Ele parou por um momento na porta, observando a luz cinzenta da manhã, e sentiu o passado apertar-lhe o peito. A luz da manhã incidia sobre o rosto dela de modo que o contorno se confundia com o da sombra, o mesmo perfil que um dia via no pai dela, naquele mesmo lugar, cercado pelos mesmos papéis, pela mesma solidão. Arthur respirou fundo, e o coração vacilou por um segundo. Perdoe-me, senhorita, disse ele, aproximando-se. Por um momento, jurei que estava vendo seu pai novamente. Cibele ergueu os olhos, e por um instante, o olhar dela suavizou, apenas o suficiente para mostrar que sentiu o golpe da comparação. Ele também passava as manhãs assim? Da mesma forma, respondeu Arthur, olhando as planilhas na tela. Com a mesma expressão cansada, mas o senhor costumava acreditar que o próximo dia sempre seria melhor. Cibele baixou o olhar de volta para os papéis. Então ele tinha uma vantagem sobre mim. Eu não acredito em milagres. Só em números. E eles não mentem. Arthur ficou em silêncio, respeitoso. O som do relógio antigo na parede parecia marcar cada palavra não dita. Ela pegou uma das pastas sobre a mesa e a abriu, espalhando os papéis diante dele. As contas. As malditas contas. Sua voz soou firme, mas exausta. Os fornecedores deixaram de enviar notas há 3 meses, provavelmente esperando um pagamento que nunca virá. E, pelo que vejo, parte do que sobrou foi para reconstruir essa mansão. Arthur não desviou o olhar. A reconstrução consumiu boa parte das reservas, senhorita, disse ele, sem tentar suavizar as palavras. O seguro não cobriu nem metade dos custos. A mão de obra, os materiais, e ainda havia o pagamento dos empregados. Fizemos o que foi possível, mas a maioria se foi quando os atrasos começaram. Ficamos apenas com Marta, Henry, Helena, Nora e eu. Cibele abaixou o olhar para os papéis. Então foi isso. Reconstruíram a casa, e esqueceram de reconstruir o resto. Arthur a observou com uma mistura de tristeza e orgulho. Reconstruímos o que podíamos tocar. O resto era seu, senhorita. Ninguém mais poderia fazer. Ela se calou. As palavras dele caíram com o peso exato da verdade. O resto, sua reputação, seu nome, sua empresa, a própria vida, tudo isso agora era dela, e apenas dela. Cibele recostou-se na cadeira e olhou pela janela. A paisagem era bela, o mar e o horizonte, cobertos de neblina, mas para ela, tudo aquilo parecia distante, quase morto. A beleza é um desperdício quando não se pode pagar por ela. Murmurou. Arthur a observou em silêncio. Havia uma espécie de frieza serena nela, algo perigoso e fascinante. Cibele não chorava. Nunca chorava. Era como se tivesse secado por dentro. O orgulho sustentava o que o corpo não podia. Ela digitava algo quando um som breve, uma notificação, ecoou do computador. Um alerta do banco. Cibele franziu o senho, clicando. O que viu fez o ar ao redor dela mudar. Um valor recém-transferido aparecia na conta. Não era um erro. Não era um engano. Era uma soma imensa, o tipo de quantia que não apenas resolveria suas dívidas, mas compraria o tempo, o silêncio e a obediência de quem quisesse. Ela leu o número 3 vezes, sem compreender. A garganta apertou, o estômago revirou. Arthur, chamou, a voz soando incerta pela primeira vez em muito tempo. Ele se aproximou, discreto, ficando ao lado da mesa. Algo errado, senhorita? Por um instante, ela apenas ficou olhando. O estômago apertou. O coração acelerou. Depende do que chama de errado. Respondeu, sem desviar os olhos da tela. Acabei de receber uma transferência de um valor que nenhum banco deveria autorizar sem assinatura. De onde veio? É isso que estou tentando entender, disse, abrindo os detalhes da transação. Não tem origem identificada, só um código de operação e uma observação. Arthur se inclinou mais, curioso. O que diz? Ela rolou a tela para baixo. E então viu. No campo de observação, onde normalmente haveria um número de contrato ou referência bancária, havia apenas um emoji simples, quase infantil. Um texugo piscando. Por um instante, Cibele não respondeu. Apenas olhou. O monitor refletia em seus olhos como uma lâmina prateada. O tempo parou. O som da chuva lá fora sumiu. O sangue de Cibele gelou. A respiração sumiu. Por um instante,
O mundo pareceu diminuir de tamanho, o escritório, o som da chuva, tudo. Apenas aquele pequeno símbolo piscando de volta para ela. O corpo reagiu antes que a mente entendesse. A caneta escorregou de sua mão. Arthur notou a expressão que tomou o rosto da jovem, o tipo de olhar que não pertence a quem está surpreso, mas a quem se lembra. Senhorita? Ela não ouviu. Puxou o celular, discou o número de Edmund com dedos tensos. A ligação demorou para atender. Cibel? A voz dele soou distante, confusa. Você transferiu dinheiro para mim? Perguntou, direto. O quê? Do que está falando? Eu não transferi nada. Por quê? Uma quantia enorme apareceu na minha conta hoje. Não estou falando de 1.000 ou 10.000. Estou falando de dezenas de milhões. Em uma conta congelada há meses. Como isso é possível? O padrinho ficou em silêncio. O som da chuva era o único que restava entre as duas vozes. Querida, eu não tenho esse tipo de dinheiro. E mesmo se tivesse, o banco não permitiria uma movimentação desse tamanho sem aviso. Talvez um erro do banco. O bando não cometeria um erro neste valor. Cortou ela. Além disso, erros não deixam observações. Edmund não respondeu de imediato. Quando falou, a voz veio mais baixa, pesada. Você disse que há uma observação? O que diz? Cibel olhou novamente para a tela. O emoji ainda estava lá, sorrindo, piscando. Ela sentiu o coração bater no ouvido. A boca ficou seca. É, um texugo. Um texugo piscando. Ela lembrou de Lucy e a pulseira dela com os medalhões. Texugo. Ela murmurou baixinho. Silêncio. Tão profundo que ela ouviu o próprio sangue pulsar. O celular escorregou de sua mão. O aparelho caiu sobre o tapete, vibrando com o impacto. Arthur observava, confuso, tentando decifrar o que se passava. O que está acontecendo? Perguntou ele. Por um momento, o silêncio reinou. Só o som da chuva voltando a preencher o ar, como se o mundo retomasse a respiração. Ela ficou ali, imóvel, o olhar fixo na tela, o símbolo ainda pulsando diante dela. O texugo sorria, piscava, simples, absurdo, mas carregado de algo que só ela parecia compreender. Arthur, prudente, deu um passo à frente. Quer que eu contate o banco? Posso investigar a origem. Ela levantou o olhar lentamente, e o que Arthur viu ali o fez recuar meio passo. Havia um brilho estranho em seus olhos, uma mistura de medo e satisfação. Não, disse ela, firme. Não toque em nada. Deixe como está. Arthur hesitou. Senhorita, alguém está mexendo com seu dinheiro. Eu sei. Ela respondeu, quase num sussurro. E quem quer que seja, sabe exatamente o que está fazendo. Ela pegou a caneta novamente, voltando aos papéis. O coração ainda batia rápido, mas a expressão já havia mudado, o pânico se dissolveu, substituído por algo frio e calculado. Havia medo, sim. Mas também havia clareza. O mundo está quebrado, pensou, observando as colunas de números à sua frente. Podre, arruinado. E para consertá-lo, não basta remendar. É preciso destruí-lo, e das cinzas, erguer algo novo. A frase ecoou dentro dela como uma promessa silenciosa. Talvez o texugo piscando fosse apenas o início. Lá fora, um carro passou pela estrada, quase engolido pela névoa. O som do motor desapareceu ao longe, deixando o eco de algo que se movia, alguém que observava, talvez. Cibel olhou novamente para a janela, e, por um segundo, acreditou ver uma sombra distante na neblina. Um vulto imóvel. Mas quando piscou, já não havia nada. Arthur ainda esperava por instruções, mas ela apenas ergueu o queixo, serena. Volte ao trabalho, Arthur. Tudo está sob controle. Ele hesitou, depois inclinou a cabeça e saiu, fechando a porta com cuidado. Cibel ficou sozinha. A chuva recomeçou, lenta. Ela se recostou na cadeira, olhando para o símbolo na tela, o pequeno texugo piscando, e, pela primeira vez desde que tudo desmoronara, sentiu algo que não era desespero. Sentiu o início de um jogo. Um que ela sabia jogar muito bem. Arthur fechou a porta do escritório com cuidado, o som seco do trinco ecoando pelo corredor silencioso. Caminhou alguns passos e parou, respirando fundo. O ar da mansão tinha um peso particular, um silêncio que parecia observar. Cibel estava diferente, ele pensou. Sempre foi inteligente, mas agora havia algo nela que fazia lembrar o pai nos piores dias, aquele brilho frio nos olhos,
como se calculasse não apenas números, mas destinos. Ele ajeitou o paletó e desceu o corredor. Os retratos queimados haviam sido retirados, e o papel de parede novo ainda tinha o cheiro fresco da tinta. A cada passo, Arthur sentia o som distante de vozes vindo do fundo da casa, risadas, gritos contidos, uma alegria viva e improvável. Franziu o senho. Alegria era um som raro naqueles corredores. Ao se aproximar da cozinha, o barulho ficou mais claro, o tinir de panelas, o som metálico de utensílios e gargalhadas entrecortadas. Ele empurrou a porta, e o calor o envolveu de imediato. A cozinha era o coração da mansão, sempre foi. Era grande, com azulejos brancos e janelas amplas que davam vista para o jardim interno. A mesa central estava coberta de migalhas e xícaras, e o cheiro de café recém-passado se misturava ao aroma de pão quente. Ali estavam eles, a pequena família que restava. Marta, de avental florido e bochechas rosadas, limpava as mãos em um pano enquanto sorria para algo no celular. O cabelo ruivo, preso em coque, escapava em fios rebeldes, e o olhar materno iluminava o rosto redondo. Henry, seu marido, estava ao lado, rindo alto, os óculos escorregando pelo nariz, a camisa manchada de graxa. Ele balançava o celular nas mãos, animado como uma criança. Marta, você viu isso? Dizia ele, rindo. Olha o valor. Eu achei que o banco tinha enlouquecido. Marta deu-lhe um leve tapa no ombro, sem conter o sorriso. Não diga bobagens, homem. É o pagamento. Finalmente caiu. Todos os meses atrasados e ainda um bônus. No canto, apoiada contra o balcão, estava Helena, a chefe de segurança. Alta, de ombros largos e expressão firme, mas com um raro sorriso no rosto. O cabelo escuro, cortado rente, realçava o contraste de sua pele morena. Ela cruzava os braços, rindo das reações exageradas dos outros. Achei que fosse mais fácil o telhado cair do que ver dinheiro entrando nessa conta de novo. Mais afastada, sentada no balcão, Nora, a mecânica, mexia nervosamente no celular. As mãos ainda estavam sujas de graxa, as unhas manchadas, mas o brilho nos olhos traía o alívio. Jovem, talvez nem 20 anos, com cabelos curtos tingidos de azul desbotado e um sorriso tímido, parecia um pardal perdido num castelo. Meu Deus, tem um bônus mesmo. E é tipo, absurdo. Isso tá certo? Henry gargalhou, empolgado. Certo ou não, é dinheiro que eu não via desde o governo anterior. Todos riram, e o som preencheu o cômodo com uma leveza que aquela mansão não sentia há muito tempo. Arthur ficou parado por um momento, observando-os em silêncio. Aquele som o atravessou com algo próximo de ternura, e também de medo. Vejo que temos boas notícias, disse ele, enfim, entrando. As risadas cessaram quase ao mesmo tempo, substituídas por um respeito instintivo. Marta se apressou em se recompor, limpando o avental. Oh, Sr. Arthur. Bom dia. Sim, parece que, enfim fomos pagos. Todos nós. Arthur ergueu uma sobrancelha. Pagos? Helena assentiu, mostrando a tela do celular. Agora mesmo. Os depósitos caíram em sequência. Salários atrasados, bônus e até retroativos. Nunca vi nada assim. Nora balançou o celular como prova. E o banco não bloqueou. Eu chequei 3 vezes. Arthur se aproximou, olhando atento, calculando. E todos vocês receberam? Marta respondeu com o entusiasmo de quem carregava semanas de preocupação acumulada. Sim, senhor. Até o jardineiro, que nem tem conta formal, recebeu em transferência direta. Arthur desviou o olhar para o chão por um instante. O coração batia pesado. Não podia ser coincidência. A quantia que apareceu na conta de Cibel era absurda. E agora, parte dela estava sendo distribuída? Ele se virou para o grupo. Ninguém mencionou isso à senhorita Veiraut, correto? Marta piscou, confusa. Ainda não, senhor. Achamos que foi ordem dela. Ou do senhor Edmund, talvez. Arthur manteve o tom calmo, mas firme. Melhor deixarem que ela mesma diga algo, então. Até lá, nada de espalhar isso. Entendido? Helena arqueou uma sobrancelha. Acha que tem algo errado? Acho que o destino raramente é generoso sem pedir algo em troca. Um breve silêncio caiu sobre eles. Nora mordeu o lábio, ainda segurando o celular. Henry, ao contrário, deu um longo gole de café e suspirou satisfeito. Se for um erro, que demorem para perceber. Já tenho uma lista de concertos para fazer e uma esposa que merece jantar fora.
Marta bufou, mas o sorriso não desapareceu. Você fala como se eu não estivesse aqui, Henry. É justamente por estar que falo. Respondeu ele, divertido. Não quero correr o risco de você mudar de ideia antes que o banco mude a deles. Risos suaves ecoaram novamente, mas dessa vez Arthur não sorriu. Ele puxou uma cadeira e sentou-se por um momento, observando as expressões de cada um. Marta, a cozinheira, sempre fora o alicerce silencioso da casa. Alimentava corpos e corações, mesmo quando dinheiro faltava. Henry, com suas piadas e improvisos, era o tipo de homem que reparava máquinas e pessoas na mesma naturalidade. Helena, forte, disciplinada, ex-militar talvez, carregava o olhar de quem sempre espera o pior. E Nora, a mais jovem, o tipo de alma que acreditava que o mundo ainda podia ser gentil, mesmo que só por um instante. Eles eram o que restava dos Veiraut, não o sangue, mas os fiéis. Senhor Arthur, vai aceitar um café? Perguntou Marta, já servindo uma xícara sem esperar resposta. Ele pegou a xícara, observando o vapor subir. Obrigado, Marta. Disse baixo. Mas me diga, vocês todos acreditam em coincidências? Henry deu de ombros. Quando é dinheiro entrando, acredito até em fada. Pois eu não. Murmurou Arthur, olhando pela janela, onde a neblina começava a clarear. O silêncio retornou, agora mais denso. Do lado de fora, o vento soprou contra as vidraças, e algo metálico rangeu no telhado, como se a casa respirasse. Helena quebrou o silêncio. Seja lá quem fez isso, não queria que ficássemos mal. Isso eu sei. Arthur a olhou de lado. Talvez. Ou talvez queira apenas que fiquem em dívida. A frase pairou no ar como uma sombra. Marta desviou o olhar, inquieta. Senhor Arthur, a senhorita está bem? Ele demorou a responder. Está. Mas há algo nela que me preocupa. O quê? Perguntou Nora, curiosa. Arthur pousou a xícara e se levantou. Ela lembra demais o pai. E o pai, quando olhava assim, não parava até destruir quem o feriu. As palavras deixaram um peso sobre a mesa. Helena descruzou os braços. Talvez seja o que o mundo precisa. Arthur a encarou. Ou talvez seja o que vai acabar com ela. Ele saiu da cozinha, deixando-os com suas xícaras e seus risos incertos. No corredor, o eco das vozes soava distante, quase bonito, mas o coração dele batia com uma sensação amarga, um pressentimento. Algo havia mudado naquela manhã. Não apenas as contas pagas, nem os rostos sorridentes. Havia um novo pulso, invisível, que começava a mover as coisas. E Arthur, velho demais para crer em coincidências, sabia reconhecer o som de quando o destino começa a girar outra vez. 3 meses haviam se passado desde o dia em que a fortuna caiu na conta de Cibel, silenciosa e inexplicável, como um presságio. 3 meses desde que o destino, com sua ironia habitual, decidiu lembrá-la de que até os mortos têm maneiras de se fazer ouvir. Desde então, nada mais aconteceu. Nenhuma carta, nenhuma ligação, nenhuma mensagem. Nenhum sinal de Paradise, ou dele. O dinheiro dormia em suas contas como um animal de sangue frio, imóvel e paciente, aguardando o momento certo para despertar. A rotina na mansão se consolidou como um relógio que havia voltado a funcionar, ainda que cada engrenagem rangendo lembrasse de que a ordem era apenas uma forma disfarçada de esquecimento. As manhãs recomeçavam com o mesmo ritual, o aroma de café fresco vindo da cozinha, o farfalhar das cortinas sendo abertas por Nora, o som dos passos de Arthur ecoando pelos corredores como um lembrete de que alguém ainda cuidava dela, e o murmúrio distante das vozes de Marta e Henry, discutindo o jardim como se o destino do mundo dependesse da escolha das roseiras. A vida voltou, ou algo parecido com ela. Mas não a paz. A mansão respirava outra vez, sim, porém respirava como quem ainda carrega as cinzas no peito. As paredes recém-pintadas pareciam esconder gritos antigos sob as camadas de tinta. O mármore polido refletia um brilho frio demais para ser conforto. A cada passo, Cibel sentia que o chão conhecia seu nome, e sussurrava o eco de tudo que havia se perdido. Ela se tornou uma presença constante e distante ao mesmo tempo. Caminhava pelos corredores com uma serenidade que beirava o gelo, a bengala marcando o ritmo dos dias. Às vezes, Marta observava da cozinha, com as mãos sujas de farinha, e murmurava que a menina havia herdado o andar do pai. Henry, por sua vez, dizia em voz baixa que os olhos dela eram os da mãe, gentis e perigosos, ao mesmo tempo. Nora tentava esconder a curiosidade e o medo em partes iguais, sempre admirando em silêncio aquela mulher frágil que parecia feita de aço. Até Helena, às vezes,
Parava diante das janelas do corredor para observá-la atravessar o jardim, sem saber se devia protegê-la ou temê-la. Cibele não buscava aproximação, mas também não a recusava. Era cortês, discreta, até gentil em momentos isolados. Ajudava Marta a organizar as compras, fazia comentários pontuais sobre o jardim de Henry, elogiava os concertos de Nora, ou perguntava a Helena se as cercas elétricas estavam funcionando. Mas havia algo em cada gesto dela, uma medida de controle, uma distância cuidadosamente mantida. Era como se cada olhar, cada palavra, cada toque, fosse calculado para não permitir que ninguém se aproximasse demais. Arthur, porém, permanecia como o único capaz de romper o véu que a cercava. Naquela tarde, o céu tinha cor do estanho molhado, e a brisa que vinha do mar trazia o cheiro salgado da distância. Cibele estava na varanda do segundo andar, uma xícara de chá nas mãos, o vapor subindo em redemoinhos pálidos. A bengala repousava ao lado da poltrona. Usava um vestido preto simples, o tecido leve contrastando com o peso do silêncio ao redor. O vento brincava com os fios de seu cabelo negro, soltos, e por um momento ela pareceu feita da mesma substância das nuvens, tênue, quase translúcida. Arthur surgiu na soleira da porta, trazendo uma bandeja de prata. Chá de jasmim, como a senhorita gosta, disse ele, com um leve sorriso que não ousava ser alegre. E pão de mel. Ela apenas inclinou a cabeça em agradecimento, sem erguer os olhos do horizonte. O som do mar batendo nas rochas ecoava ao longe como uma lembrança dolorosa e calorosa ao mesmo tempo. Há notícias? Perguntou, por fim. Arthur pousou a bandeja, servindo o chá com a mesma precisão de sempre. Nenhuma, senhorita. Enviei recados a todos os contatos que tínhamos, mas o Paradise é um nome que prefere as sombras. Cibele deixou escapar um leve suspiro. Difícil, mas não impossível. Às vezes é o mesmo. Respondeu ele, com serenidade. Ela ergueu os olhos, o observando. Arthur parecia envelhecido sob aquela luz cinza, as rugas mais marcadas, o olhar mais pesado, e ainda assim, havia nele uma firmeza que a confortava. Era o último elo que restava entre o que ela foi e o que se tornava. 3 meses de silêncio absoluto, murmurou. Parece até que o mundo parou de girar. Arthur assentiu, puxando a cadeira diante dela. Ou talvez só esteja girando devagar demais para que percebamos. Um sorriso breve cruzou os lábios dela, sem humor. Você acha que eles esqueceram de mim, Arthur? Ele hesitou, observando o rosto pálido dela, as olheiras profundas que o tempo não apagava. Pessoas como eles não esquecem. Talvez só estejam observando. Observando, ela repetiu, o olhar voltando para o mar, testando, talvez. Para ver se a senhorita é paciente. Ou se ainda quer o que pediu. Cibele pousou a xícara sobre o pires e cruzou as mãos sobre o colo. Eu pedi guerra. Disse, com calma. E guerra não é feita de paciência. Arthur a observou por um momento em silêncio. O vento mexia as cortinas, e o aroma do jasmim se misturava ao sal do ar. Às vezes, disse ele, por fim, o inferno demora a responder, mas ele sempre escuta quem sabe chamá-lo. Ela olhou com um leve arquejo nos lábios, um quase sorriso. E você acredita mesmo nisso? Eu acredito na senhorita. Respondeu, simples. O silêncio que se seguiu era quase bonito. O tipo de silêncio que se instala entre duas pessoas que já não precisam preencher o espaço com palavras. O som da bengala batendo no chão, o leve tilintar da porcelana, o farfalhar das árvores lá fora. Tudo isso formava uma música lenta, íntima, que só eles ouviam. Cibele desviou o olhar para o caderno ao seu lado. Folheou as páginas cobertas por sua caligrafia precisa. Planos, cálculos, nomes, datas. Cada linha era uma preparação, cada palavra uma promessa. Era o mapa invisível de sua reconstrução. Aquele dinheiro, vindo de um remetente silencioso, lhe deu tempo, e tempo, ela sabia, era a arma mais perigosa de todas. Arthur levantou-se, ajeitando o paletó. Quer que eu peça a Marta para preparar o jantar mais cedo? Não. Respondeu ela. Ainda não tenho fome. Ele inclinou a cabeça, respeitoso. Então pedirei para que deixem a lareira acesa. Está ficando frio. Quando ele se afastou, ela o acompanhou com os olhos. Havia algo de melancólico em vê-lo caminhar pelos corredores, o último cavaleiro de um império que ruiu. Cibele voltou-se para o mar. A xícara agora fria tremia levemente entre seus dedos. Pensou em como a vida, às vezes, parecia um jogo cruel de resistência. Ela estava viva. Ela sobreviveu.
Mas a sobrevivência, percebi agora, também podia ser uma prisão. Deixou o corpo se recostar na poltrona, os olhos semicerrados. O som distante das risadas de Marta e Henry na cozinha chegava até mesmo ali no segundo andar. Nora, provavelmente, ainda estava na garagem, coberta de graxa, tentando consertar o conversível que nunca voltava a funcionar. Helena fazia a ronda, silenciosa e atenta como uma sombra. E Arthur, em algum ponto da casa, cuidava para que as engrenagens da rotina não parassem. Tudo parecia calmo. Calmo demais. Cibele respirou fundo, o coração lento e firme. A guerra viria, disso ela não duvidava. Mas até lá, precisava apenas continuar respirando. O vento soprou outra vez, apagando a chama da vela sobre a mesa. E no escuro momentâneo da varanda, a jovem herdeira dos Veiraut permaneceu imóvel, uma silhueta contra o crepúsculo, cercada por fantasmas, promessas e a espera silenciosa antes da tempestade. A tarde se estendia sobre a mansão como uma tapeçaria dourada e silenciosa. O sol, quase no fim, derramava luz pelas janelas do corredor, tingindo o mármore com tons quentes que contrastavam com o frio que vinha do mar. Havia algo de lento e hipnótico naquele entardecer, uma calma que parecia ensaiada, como se a mansão respirasse em uníssono com sua dona, ciente de que o sossego não passava de um disfarce antes da próxima queda. Naquela tarde, contudo, ela decidiu descer à cozinha, um gesto simples, quase banal, mas que alterava o ar da casa sempre que acontecia. Era como se, por um instante, o tempo mudasse de ritmo, os ruídos se contivessem e até o vento hesitasse à sua passagem. O som dos talheres e o chiado do óleo pararam quando a porta se abriu. Marta girava as panelas, o avental amarrado com força na cintura. Henry estava encostado na pia lendo o jornal de manhã. Helena revisava planilhas de ronda com a caneta presa entre os dedos, e Nora mexia num pequeno relógio desmontado, o rosto manchado de graxa e concentração. Todos ergueram o olhar ao mesmo tempo. Não precisam parar, disse Cibele, a voz baixa, firme, com aquele tom que não era autoridade, mas algo pior, hábito. Só vim tomar um pouco de chá. Um breve suspiro coletivo percorreu o ambiente. Marta foi a primeira a se mexer, já pegando a chaleira e o bule de porcelana mais bonito. Claro, senhorita. Está fresquinho. Quer com mel ou limão? Mel. Respondeu Cibele, caminhando até a mesa central. O som da bengala no piso pareceu ecoar mais alto do que deveria. Sentou-se sem cerimônia, mas também sem intimidade, como alguém que ocupa o próprio trono. O vestido era de tecido leve, azul escuro, simples à primeira vista, mas costurado com uma elegância que denunciava que nada em Cibele era realmente simples. Helena foi quem quebrou o silêncio primeiro. Faz semanas que a senhorita não desce até aqui, disse, sem tirar os olhos das planilhas, mas com um leve sorriso. Achei que tivesse esquecido da gente. Cibele pousou o olhar sobre ela. Helena era a mais direta. Aquela franqueza às vezes irritava, mas também a fazia respeitá-la. Eu nunca esqueço. Respondeu com calma. Apenas observo de longe. Às vezes, o silêncio revela mais que a conversa. A frase pairou por um momento. Henry pigarreou, tentando aliviar o clima. A casa anda mais tranquila, senhorita. Desde que a senhora voltou. Até o gerador voltou a cooperar. Marta riu baixinho. O gerador e o banco, milagre duplo. Henry. Ela o repreendeu, mas o tom era afetuoso. Cibele sorriu de leve, o tipo de sorriso que desaparece antes mesmo de existir. Deixe. Ele não está errado. Milagres acontecem, às vezes. Mas sempre custam caro. O silêncio seguinte foi quase palpável. Cada um dos presentes parecia entender, ou fingir entender, o que ela queria dizer. Cibele tomou um gole do chá que Marta lhe serviu e observou o jardim pela janela. As plantas balançavam ao vento, e o mar, ao longe, estava cinzento, como uma lembrança que se recusa a apagar. Como estão os reparos externos? Perguntou, sem se virar. Helena respondeu imediatamente. Terminamos ontem. Os portões novos foram instalados, reforçamos a segurança e adicionamos 2 câmeras no jardim e uma na ala leste. E ninguém notou movimentos estranhos? Perguntou Cibele, o olhar ainda fixo na paisagem. Nada. Só o carteiro e o vento. Cibele assentiu. O vento sempre traz mais do que parece. Murmurou. Marta, tentando suavizar o clima, colocou à frente dela um prato com biscoitos amanteigados. A senhorita devia comer algo. Está mais magra do que antes. Cibele olhou para o prato, mas não tocou nele.
Não é falta de apetite. É excesso de pensamento. Arthur estava na porta, como sempre, discreto, observando-a. Senhorita, disse ele, num tom de quem sabe que será ignorado, talvez devesse descansar mais. A senhorita passa noites inteiras no escritório. Ela pousou a xícara com cuidado. Descansar é perigoso, Arthur. É quando o inimigo mais se aproxima. O olhar de Arthur suavizou por um instante, mas ele não insistiu. A conversa seguiu um ritmo tênue, quase frágil. Nora limpou as mãos no pano de prato, nervosa, tentando mudar de assunto. Eu consertei aquele relógio antigo da biblioteca. O ponteiro principal ainda atrasa alguns minutos, mas acho que... Perfeito, Nora. Interrompeu Cibele, com calor raro na voz. Continue assim. E lembre-se, tudo que está quebrado pode ser consertado, desde que saibamos onde colocar as mãos. Nora abriu um sorriso tímido, orgulhosa, e voltou a trabalhar, embora as mãos tremessem levemente. Era sempre assim. Um elogio vindo de Cibele era como um raio de sol em um dia cinza, breve, intenso, e por isso mesmo inesquecível. Helena cruzou os braços, estudando a patroa. Posso perguntar algo, senhorita? Cibele virou-se para ela. Depende da pergunta. O que exatamente a senhorita espera? O ambiente pareceu prender a respiração. Marta parou de mexer as panelas. Henry baixou o jornal. Até o relógio na parede soou mais alto, marcando o passar dos segundos. Cibele a olhou por um tempo longo demais. Nos olhos de mel dela havia um brilho imóvel, como vidro sob a luz. Um anjo. Respondeu, por fim. Helena arqueou uma sobrancelha. Anjo? Um sorriso fugaz atravessou o rosto de Cibele. Sim. Um anjo de asas negras. Disse, e voltou a olhar pela janela. O silêncio que se seguiu foi denso, quase físico. Ninguém sabia se ela falava de esperança, vingança ou fé. Depois disso, a cozinha se acalmou novamente. As conversas voltaram aos murmúrios habituais, e Cibele ficou ali, observando as pequenas dinâmicas da casa como quem estuda um organismo vivo. Havia algo de quase terno naquele caos doméstico. Marta, com seu jeito protetor e maternal, sempre tentando alimentar até as dores alheias. Henry, prático e bem-humorado, fingindo não perceber as tensões que pairavam sobre o lugar. Nora, desajeitada, mas de uma lealdade silenciosa, e Helena, sempre alerta, o olhar firme de quem já vira demais. Cibele via neles algo que não via mais em si mesma, uma normalidade que se sustentava mesmo em ruínas. E isso, de alguma forma, a comovia. Mas também a isolava. Quando o chá terminou, ela levantou-se devagar. Arthur se aproximou para recolher a xícara, mas ela fez um gesto breve, dispensando. Eu mesma, disse. Preciso sentir o peso das coisas de vez em quando. Carregou a xícara até a pia, sentindo o calor do porcelanato contra os dedos. Marta tentou impedir, aflita. Senhorita, não precisa. Preciso, sim. Respondeu, num tom tão suave que parecia um pedido, mas havia ali uma rigidez que a mulher entendeu e respeitou. Enquanto a água escorria pela pia, Cibele observou o reflexo da luz nas gotas, o brilho pequeno e dourado que se fragmentava antes de desaparecer no ralo. Pensou em como tudo na vida era assim, belo apenas por um instante, antes de ser engolido pelo esquecimento. Mais tarde, quando os empregados já se dispersavam, ela caminhou até o jardim. O vento estava frio, e o cheiro de terra molhada misturava-se ao sal do mar. Arthur a seguiu em silêncio, mantendo a distância respeitosa que sempre mantinha. Eles gostam da senhorita, disse ele, depois de um tempo. Cibele olhou para o horizonte. Gostar é uma palavra grande, Arthur. Às vezes, as pessoas confundem respeito com afeto. E a senhorita prefere o quê? Ela hesitou. O respeito dura mais. Arthur caminhou ao lado dela, o som dos passos se misturando ao bater das ondas. Mas é mais frio. Cibele riu baixo. O frio conserva. Ele não respondeu, e o silêncio voltou, confortável. O jardim estava mais bonito do que nunca. As flores haviam voltado a crescer, e Henry fez questão de plantar novas roseiras perto do muro, as mesmas que a mãe de Cibele amava. Por um momento, ela pensou em tocá-las, mas se conteve. O passado era um espinho que ela aprendeu a não apertar. Acha que eles têm medo de mim? Perguntou, após um longo intervalo. Arthur pensou antes de responder. Não. Eles têm cuidado. Há diferença. Cuidado?
As pessoas que sobreviveram a tragédias sempre carregam algo nos olhos. Quem as observa entende, mesmo sem saber o que é. E quem tem um pouco de juízo, mantém distância. Cibele ficou em silêncio, digerindo as palavras. Depois, ergueu o olhar para o céu, agora tomado por nuvens escuras. Está vindo chuva. Sim. Gosto da chuva, disse ela. Ninguém presta atenção nas lágrimas quando o céu também chora. Arthur olhou para ela, e por um instante o mordomo pareceu mais pai do que servo. Ainda assim, senhorita, mesmo debaixo de chuva, as marcas ficam. Ela sorriu de leve. Algumas coisas precisam ficar. É assim que lembramos quem somos. Voltaram para dentro quando os primeiros pingos começaram a cair. A mansão pareceu respirar de novo ao recebê-los, o som distante de portas se fechando ecoando pelos corredores. À noite, o jantar foi silencioso. Apenas Marta servia, e Arthur observava de longe. Nora e Henry já haviam se recolhido, e Helena fazia sua ronda. A comida, bem feita como sempre, parecia não ter gosto. Cibele comia pouco, os pensamentos vagando longe dali, longe e perto ao mesmo tempo. Quando Marta retirou os pratos, ela agradeceu com um aceno. Boa noite, senhorita, disse a mulher, hesitante. Quer que eu deixe o fogo aceso na lareira? Sim, por favor, respondeu. O frio está ficando mais persistente. Depois que todos se retiraram, a casa mergulhou num silêncio profundo. Cibele ficou sozinha na sala principal, observando as chamas dançarem. As sombras subiam pelas paredes como vultos antigos. O estalar da lenha lembrava vozes que ela não ouvia mais. No canto, o relógio antigo, o mesmo que Nora tentou consertar, marcava o tempo com atraso, como se também se recusasse a acompanhar o presente. Cibele aproximou-se da lareira, o rosto iluminado pelo fogo. Pensou em Paradise, no homem que havia sumido sem deixar rastros, e em todas as promessas não ditas que pairavam entre eles. Pensou no dinheiro, na solidão, e naquele estranho sentimento de calma que sempre vinha antes do caos. Arthur apareceu na soleira da porta, silencioso como sempre. Algo errado, senhorita? Ela não se virou. Tudo. Respondeu, simplesmente. Quer que eu fique? Não. Murmurou. Vá descansar, Arthur. A noite ainda tem muito a dizer, e eu preciso ouvi-la sozinha. Ele hesitou, mas obedeceu. Quando a porta se fechou atrás dele, o som pareceu definitivo. Cibele permaneceu diante do fogo por um longo tempo. O vento lá fora rugia contra as janelas, e o mar, invisível na escuridão, batia nas rochas com força. E assim chega ao fim mais um capítulo de Paradise. Mas lembrem-se, neste mundo, cada escolha deixa marcas, e cada segredo carrega seu peso. Se vocês gostaram de nos acompanhar, não esqueçam de deixar o seu like, compartilhar com quem gosta de histórias intensas, e comentar o que acharam da trama. Quero saber suas teorias, palpites e quais personagens mais mexeram com vocês. Inscrevam-se no canal para não perder nenhum episódio, e ativem as notificações, porque a história de Paradise ainda tem muito sangue, vingança e segredos a revelar. Até o próximo capítulo. Um grande beijo e um abraço.